Dando início, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre essa filosofia que está por trás da nossa empresa, que, como dizíamos, é a terapia ortomolecular. Mas o que é isso? Orto vem de correção, como ortopedia, por exemplo, e molecular, moléculas. Ou seja, a terapia ortomolecular visa corrigir as moléculas do nosso organismo para que elas possam cumprir as funções da melhor maneira possível. Como nós vamos corrigir as moléculas do nosso organismo, ou nutrir as moléculas do nosso organismo? Através de oligoelementos. Oligo vem de pequeno, elementos dos elementos químicos da natureza. Então, aí nós estamos falando dos minerais, por exemplo, das vitaminas, tudo isso são oligoelementos, principalmente os minerais. Nós vemos cobre, ferro, zinco, tudo isso são átomos. Se nós pegarmos a tabela periódica na química, quem lembra? Nós vamos ver que nosso corpo ele possui todos os elementos químicos que possui a tabela periódica. Porque nós somos formados da mesma matéria que a natureza formou todas as coisas. Nós somos também um filho, uma criação da própria natureza, consequentemente, dentro de nós existem todos os elementos químicos que existem fora, que existem na natureza. E justamente esses elementos químicos, ou esses oligoelementos, chamados também de micronutrientes, que vão servir, por exemplo, como base para a formação das nossas proteínas, dos nossos músculos, das nossas células e tudo isso, mas também como fazer todo o nosso organismo funcionar da maneira como ele precisa funcionar. Alguns desses micronutrientes vão atuar, por exemplo, nas enzimas, ou seja, é parte integrante das enzimas que o nosso corpo fabrica. O que é uma enzima, por exemplo? Qual que é a função de uma enzima? Hoje em dia é muito comum, por exemplo, muitas pessoas aparecerem com a intolerância à lactose. Por que a intolerância à lactose? Porque o corpo vai parando de fabricar uma enzima que chama lactase, que é a enzima que consegue digerir, quebrar as moléculas de lactose, ou seja, faz a gente digerir os lácteos, em outras palavras mais simples. Ou seja, essas enzimas são catalisadores, aceleram as reações químicas do nosso organismo. Veja, sem a lactase, demora muito, a pessoa sente mal porque demora muito a digestão dos lácteos, ou não é possível a digestão dos lácteos. Então essas enzimas atuam como catalisadores ou aceleradores de reações químicas do nosso organismo. E para essas enzimas funcionarem, existirem, elas precisam de oligoelementos, de minerais, que estão no centro dessas enzimas, fazendo com que elas funcionem. Também, por exemplo, as vitaminas. Vita vem de vital, de vitalidade, de vida, palavra latim. E aminas é um composto químico básico, né, que em nosso organismo é muito encontrado na forma de aminoácidos, que vão ser os principais constituintes de todas as proteínas que vão dar origem aos nossos músculos, a todo o nosso organismo, e vão fazer também o nosso organismo funcionar melhor, as reações que ocorrem dentro do nosso organismo funcionar melhor. Então, o que ocorre hoje em dia, ou seja, é natural que alguns desses elementos o nosso organismo fabrique naturalmente. Porém, a maioria deles, aí falando, por exemplo, dos nutrientes, né, das vitaminas, dos minerais, nós precisamos adquirir ou ingeri-los através da nossa alimentação. Ocorre que, infelizmente, hoje em dia, a nossa alimentação não consegue suprir a necessidade nutricional que nós temos. Por quê? Por uma série de fatores. Por exemplo, primeiro, a agricultura em larga escala, a agricultura comercial, a monocultura que existe hoje em dia é muito forte no nosso país e no mundo inteiro. Claro que tem alguns lugares que ainda não é tão forte assim, mas isso empobrece demais o solo. Então, na verdade, hoje as plantas estão nascendo à base de fertilizantes químicos, à base de adubos químicos, e aí entra também os agrotóxicos para combater as pragas, né? Porque já o solo empobrecido, a planta fraca, não consegue se defender naturalmente, sozinha, das pragas. Hoje em dia ainda entra um outro ingrediente muito prejudicial, que são os alimentos transgênicos. Por que prejudicial? Porque como dentro desses alimentos se encontram genes, ou genes que não são muitas vezes de alimentos, ou seja, estão mesclados com genes de outros alimentos, com genes de animais, inclusive, o nosso organismo não tem dentro dele um entendimento de que isso é um alimento. Estou tentando falar da maneira mais simples possível para a gente entender. Ou seja, o nosso corpo não possui enzimas para digerir esse tipo de alimento transgênicos. Então sempre ele será mal digerido. Sempre. Nós vamos, embora com a barriga cheia, nós teremos aí uma deficiência nutricional quanto maior a ingestão desses alimentos transgênicos. O detalhe é que eles estão na base da nossa alimentação, porque hoje quase toda a soja que existe, por exemplo, é transgênica. E a soja está em muitos alimentos, principalmente nos alimentos industrializados,
muitos deles levam lecitina de soja, por exemplo, e outros compostos que usam a soja. O milho também, a maioria do milho hoje é transgênico, que também é base da alimentação. Existem muitos alimentos que são a base de milho, de farinha de milho, de fubá e de tantas coisas. O milho está presente, se a gente pegar, principalmente os alimentos industrializados, pegarmos o rótulo e dar uma lida, nós vamos ver que muitos deles têm milho, muitos deles têm soja. Então, o fato é que quase todos os alimentos que nós ingerimos hoje, estou falando dos alimentos industrializados, não são digeridos corretamente porque o organismo não entende aquilo, aquela molécula que entra, ele não compreende. Porque não é algo natural, não é algo que a natureza fez. E como a gente dizia, como o nosso organismo é parte da própria natureza, ele precisa, o que ele tem, as ferramentas que ele tem para digerir os alimentos são as mesmas que a natureza deu. E ao não encontrar isso, ele não consegue digerir esse tipo de alimento. E, consequentemente, nós estamos de barriga cheia, porém desnutridos. Há uma desnutrição geral hoje em dia na humanidade, na sociedade, que é uma desnutrição que não é por falta, é uma fome, mas não por falta de comer, de ingestão de alimentos, mas uma fome nutricional, porque o alimento já não nutre mais como nutria há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, por exemplo. Então, nós precisamos suplementar. Sim ou sim, todo mundo hoje em dia precisa suplementar. Quando o sujeito é jovem, ele sente menos, né, ou seja, as deficiências, os problemas derivados da deficiência nutricional na sua vida, quando ele é jovem. Claro, jovem. A criança sente muito, o jovem sente pouco, e depois ali dos 30, 35, 40 anos, isso vai se acentuando, porque foi toda uma vida de má nutrição que vai ser cobrada agora. Começa a pessoa a sentir os efeitos de tudo isso. Portanto, hoje em dia é uma necessidade urgente de toda a sociedade, uma suplementação. E não somente uma suplementação, aí que a gente estava colocando a filosofia da nossa empresa, tem que ser uma suplementação com produtos de qualidade, que vão de verdade, que não tem um cunho meramente comercial, porque nós sabemos que hoje em dia existem muitos fabricantes de suplementos, muitos mesmo, e que infelizmente nem todos são sérios, e que muitos desses suplementos não cumprem com a função que deveriam cumprir no organismo, porque é um motivo meramente comercial. E, além disso, também é necessário educar o cliente sobre a melhor forma, ou a forma correta de ingerir esses suplementos, para que ele possa ter o resultado. Então, por isso é interessante o acompanhamento terapêutico, né, de um terapeuta ortomolecular, por exemplo. É interessante que a pessoa faça a consulta, mas se não puder fazer a consulta, que você, nosso revendedor, nosso afiliado, saiba, por exemplo, dar aquelas dicas básicas para que a pessoa possa realizar um tratamento que dê resultado.